O presidente Loredan está impossibilitado de comparecer para o início para a abertura dos trabalhos. Portanto, nós vamos dar início aos trabalhos. Convido aqui o o promotor, doutor Manuel, a compor a mesa. E convido a todos, o delegado Godofredo, a todos que possam sentar-se nos lados aí, nas cadeiras ocupadas pelos vereadores. E como é? Fazer aqui, Não. Então eu quero avisar a todos que é uma reunião pública para que possa ser mostrado todo o serviço prestado pela nossa justiça, pelo DETRAN, pelo DEMUTRAN. E, portanto, vocês sintam-se à vontade para fazer a explanação, mostrar os trabalhos realizados durante este primeiro período do ano. Quero agradecer a presença de todos, dizer que todos são bem-vindos e que possam começar a fazer a vossa demonstração. Quero convidar também o Tenente Coronel Alencar para fazer parte da mesa. Está a presença da nossa querida comandante da Guarda Municipal, Carla Maria, também o vice-diretor do DEMUTRAN, Hildo Martins, a Nilma Carla, e da Polícia Militar, nosso querido Godofredo, do DETRAN, o senhor Valdir, e que todos sintam-se à vontade nesta Casa de Lei. Boa tarde a todos. Sou o Valdir Silva, sou o integrante da fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará e vamos apresentar aqui um relatório sobre as fiscalizações no primeiro semestre em 2017 no município de Altamira. Em nome do vice-presidente da Câmara, hoje, estendo saudações a todos os presentes. Vamos lá. O Brasil, nós temos um grande problema com relação à informação. As informações não são consistentes de uma maneira geral, porque o cruzamento de dados entre as instituições dificulta essa catalogação e automaticamente a precisão dos dados. Então nós temos as informações de 2014, mortes em 43 mil mortes no Brasil, com custo médio de 646 mil cada uma morte. Os gastos, as despesas, o prejuízo ao erário público no Brasil é de 40 bilhões. Porém, o que é mais alarmante que o estado do Pará, ele corresponde a 10% do valor total. As despesas, o prejuízo com gastos públicos no Pará corresponde a 4 bilhões.
com um registro em 2015 de 1.565 pessoas. As perdas econômicas, elas estão no montante de 2 vezes o gasto de saúde pública do município de Belém, somado a 3 vezes o gasto de saúde com educação no município de Belém. Daí o tamanho do prejuízo, e aí a gente faz a comparação do que esse recurso poderia estar sendo investido. O município de Altamira, com uma população estimada em quase 110 mil habitantes, com uma frota de 58.713 veículos. Nos últimos dois anos, o município de Altamira teve um crescimento da frota de 20%. Vamos nos ater a esse segundo dado, que 65% da frota são veículos de 2 rodas. E aí, lembre bem desse número, 65% dos veículos são veículos de 2 rodas. Porém, a inadimplência veicular no município de Altamira está em 58,17%, que é uma inadimplência muito grande. Tá. A missão do Detran é muito bonito, né? Falarmos sobre a missão do Detran no papel, mas na prática nós temos uma dificuldade muito grande de realizar os trabalhos por conta do nosso efetivo. Nosso efetivo pequeno, automaticamente nós somos provocados para poder atuar em municípios com um número menor de agentes para fiscalização ou em municípios que não há agente de fiscalização. Mas, em resumo, é assegurar a política nacional de trânsito de forma articulada e integrada. E aí está em caixa alta, articulada e integrada, porque a gente vai explanar muito bem sobre essa questão. Mas garantir condições seguras para todos, com promoção, valorização e a preservação da vida. O município de Altamira está integrado na 11ª RISP, região do Xingu. O Tenente Coronel Alencar, ele vai explanar um pouco sobre isso mais à frente. E foi intensificadas as fiscalizações no município de Altamira, justamente por causa de dados recentes publicados. E o Ministério Público Estadual, na pessoa do Dr. Antônio Dias, e também, por uma questão de justiça, o Dr. Tiago Sanandres, foram percursores para a manutenção e a permanência da equipe de fiscalização no município de Altamira, intensificando as fiscalizações por entender que o Detran tinha a sua responsabilidade em dar a sua contribuição no município de Altamira para reduzir os índices alarmantes do município. E nós conseguimos, durante esse período, atender ainda os municípios circunvizinhos, que corresponde à 11ª RISP, o município de Anapu, Brasil Novo e Medicilândia, faltando ainda mais 4 municípios a serem atendidos. A dificuldade é porque algum desses municípios não tem estrutura alguma, e aí fica difícil para o Detran fazer o seu trabalho sem dar a contrapartida. Isso é uma problemática e uma responsabilidade do próprio Estado. Em fevereiro nós tivemos aqui, no início de fevereiro, a Operação Lei Seca. Ressaltando que essa operação foi deflagrada pela Diretoria Técnica Operacional do Detran, na pessoa do Valmero Costa, após incessantes reuniões e a persistência do Ministério Público em fazer com que o Detran viesse dar essa contribuição. E após essa operação da Lei Seca, onde a coordenadora, a agente Nívia, fez toda a comunicação e a interação com o Ministério Público, nós tivemos a oportunidade de permanecer no município, dando continuidade aos trabalhos de forma integrada, tanto que as operações ficaram registradas como Operação Integração. Então, as operações integradas ficaram a nível, na esfera estadual, com o Detran e Polícia Militar, e na esfera municipal, o Demutran e a Guarda Municipal.
eu preciso, por uma questão de justiça, falar sobre a participação do Demutran, desde do diretor ao agente de trânsito. Não mediram esforços, a corporação do Demutran está de parabéns. Eu gostaria que, Helder, mais uma vez reiterar a satisfação de trabalhar com vocês. É necessário frisar que não desconheço no estado do Pará, e olha que a gente já tem viajado bastante, tem andado em vários municípios, desconheço o município com um efetivo desse porte, desse tamanho, e o compromisso de cada um dos senhores. A Guarda Municipal também, eu, comandante Carla, externo a satisfação de poder ter trabalhado com vocês e parabenizo toda a sua corporação pelo empenho, a prestação de serviço que vocês fizeram. Em nenhum momento se recusaram, se oporam ou puseram dificuldades para a realização dos trabalhos. Não menos importante, mas é preciso dizer, Tenente Coronel Alencar, que Itaituba, Santarém, não vou entrar no mérito porque já tem um porte maior, mas por onde nós passamos, nenhum município recebeu o apoio da Polícia Militar como recebemos no município de Altamira. É satisfatório, isso garante, nos dá tranquilidade da realização, porque há uma dificuldade muito grande. Fiscalizar não é fácil, para todos que fiscalizam sabem do que eu estou falando, fiscalizar não é fácil, e nós encontramos diversidades das mais complexas às mais simples, e a Polícia Militar foi parceira, esteve ali presente. E o fruto desse trabalho em conjunto e integrado, alguns podem dizer, desde que o Detran, mas o mérito não é do Detran, de forma alguma. O mérito foi do trabalho, esforço integrado de todas as instituições, desde a provocação do Ministério Público, desde da participação dos vereadores. Aí eu preciso lembrar perdão, vereador, do vereador João do Biscoito, onde ele fez uma indagação pertinente com relação à possibilidade do parcelamento do licenciamento. É interessante isso, e neste contexto parabenizo pela sua iniciativa, mas essa integração é que permitiu esse trabalho. E aí, né, Tenente Coronel, a gente não pode esquecer dos amigos da Polícia Civil, porque todos os trabalhos realizados em via pública, eles encadeiam para finalizar lá na delegacia o procedimento. Finalizar não, porque ele inicia o processo, né? Porque depois vai para o MP e assim por diante. Mas o delegado Godofredo, diretor da 22ª seccional, e agradecer todo o apoio obtido lá pela delegacia, né, sempre atendendo com muita presteza e apoio. O resumo de fiscalização com apoio pela parte da Guarda Municipal. A Guarda Municipal apresenta para a gente aqui, nas operações de bares e similares e rua no centro da cidade, a abordagem de transuentes, 15 abordagens, abordagem a moto, 1.377, abordagens a carro, 18, revista pessoal, 2.034, condução de motos com atitude suspeita, né, ultrapassagem, desviar bloqueio, transpor bloqueio, 15, condução à delegacia pelo veículo, com um registro de roubo e furto, 4, condução à delegacia por autuação nos artigos 165, alcoolemia, 22, e locais de fiscalizações 135 pontos de abordagem. O Detran apresenta os resultados das operações com um resumo do primeiro semestre, com 3.580 veículos abordados, 2.013 notificações aplicadas, 1.568 veículos removidos, sendo feita a apresentação de 55 procedimentos de alcoolemia
na delegacia. As principais infrações, a principal delas, a mais recorrente, a gente tem o 235, que é o licenciamento em atraso. Mas temos aí o 162, que é conduzir veículo sem portar carteira nacional de habilitação, condutor não habilitado. O 165, nós aí temos 157, no gráfico anterior a gente apresentou o número de 55 apresentações. Aí tem 57 porque foi incluída a recusa, que é 165 também. 234, que são veículos sem placa, 250. Esse número ele fica um pouco comprometido, que boa parte das notificações, na verdade, 80% das abordagens dos veículos removidos foram veículos sem placa. Porém, a gente aplica a notificação genérica quando ele é emplacado, mas está com licenciamento em atraso. E isso já é uma forma de não penalizar, fazendo muitas multas, né? Como a gente lembra, e é válido frisar, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então vamos gradativamente. Com o total, e outras estão envolvidas aí várias outras infrações pertinentes que constam no Código de Trânsito Brasileiro. Atendimentos por causa externa. Fonte Hospital Regional Público Transamazônica. Nós temos aí 2016, 59 atendimentos em fevereiro, 67 em março, abril 65 mais 57, total 218. Em março, em 2017, fevereiro, o número foi para 35 atendimentos por causa externa no Hospital Regional. Março 49, abril 40, maio 38, total 162. A redução de 34% dos atendimentos por causa externa no Hospital Regional. O detalhe desses acidentes: 67% eram com veículos de duas rodas, motos. Aí nós temos colisão, atropelamento e bicicleta. Esse número envolvendo motos, ele ainda é superior, porque a colisão foi restrita à colisão de veículos, mas ali tem colisão de moto com moto também, moto com carro, moto fazendo atropelamento e moto com bicicleta. Então o número de envolvimento com veículo de duas rodas é muito grande. E eu no início pedi para observarem o quantitativo, a porcentagem de veículos de duas rodas, 65%, e o envolvimento de 67%, a grosso modo. Próximo. Número de internações por acidente de trânsito. O ano de 2016, nós tivemos o total, de janeiro a maio, 279 internações no Hospital Regional. Em 2017, esse número caiu para 155. O detalhe, ali em vermelho, em 2017, eu coloquei 38, porque no mesmo período de janeiro do ano passado, foram 31 em janeiro de 2016, lá está só o total. 38 em 2017 foi só de moto, num total de 48, entre acidente de bicicleta, atropelamento e colisão. 38, de 48 acidentes, 38 foi com motos. Observem que a partir da efetiva fiscalização, em fevereiro, março, abril e maio, os números caem. Fevereiro 14, março 13, manteve abril 14, maio um pouquinho, subiu 16, no total de 95, só com moto. Pode passar? Mas mesmo assim, nós tivemos a redução de internação no Hospital Regional de 44,45%. Isso são números que satisfatórios pela fiscalização, porque o grande objetivo, como mencionado lá, apresentado lá no início, é assegurar e garantir a valorização e preservação da vida. Isso reflete diretamente. Aí nós temos o reflexo direto dos trabalhos realizados.
Porém, a nossa missão, a partir do advento da inclusão, né, do trânsito como pertencente ao sistema de segurança pública, nós também olhamos para a parte de segurança como um todo. E os trabalhos de fiscalização, eles acabam contribuindo para a redução de alguns índices. E aí o delegado Godofredo apresentou para a gente os dados que o primeiro semestre de 2016, comparado com o primeiro semestre de 2017, roubo em geral, 857 em 2016, 647 em 2017, uma redução de 24,5%. Roubo de veículos, 395 veículos foram roubados em 2016, em 2017, 223, uma redução de 44% de roubo de veículos. Veículos recuperados, em 2016, 123, em 2017, 173. Um índice, né, de recuperação superior aí a mais 40%. E para o trânsito em geral, mortes, homicídios no trânsito, que são os homicídios culposos, né, delegado? Os homicídios culposos por trânsito, em 2016 tivemos 23, em 2017, 8. Lesão corporal, em 2016, 26, em 2017, 20. Embriaguez, nós tivemos 30 processos com 30 prisões. Em 2016 e 2017, 62 processos com 130 prisões. Para entender melhor a questão dos processos, porque no período que a OLS estava aqui, e em determinadas operações que nós fizemos, que a demanda era muito grande, então era feito 5 apresentações em um único processo, em um único procedimento. E aí dá essa diferença. Volta lá. Então, nesse sentido, é que onde há a contribuição, né, da fiscalização para a redução dos índices alarmantes no município de Altamira. Essa é a resposta dada por parte do DETRAN, somada os esforços com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Demutran e apoio da Polícia Civil. Nesse sentido, agradecemos a todos os envolvidos, agradecemos ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Antônio, que esteve sempre participando. Nós tínhamos reuniões periódicas, semanais, passamos a reuniões quinzenais. A partir daí, ficou determinado fazermos reuniões mensais, porque acabava ficando cansativo fazer, e tem muitas demandas, né? A gente reconhece que o MP tem muitas demandas a se fazer, e apresentamos à Câmara Municipal, à sociedade de uma forma geral, né, a nossa parcela de contribuição. Eu gostaria que verificasse o Tenente Coronel gostaria de fazer uso da palavra. A Polícia Militar vai fazer uma apresentação também. Eu vou permitir. Desde já, se alguém da mesa ou alguém tiver alguma pergunta ou questionamento, eu já deixo aberto para... Ah, tá, perfeito. Perguntas para depois, então. Por uma questão de justiça, agradecer a participação da imprensa, porque sempre esteve presente, divulgando, participando e dando informação à população sobre os trabalhos realizados. Nesse sentido, agradeço à imprensa. Se alguém quiser fazer uso da palavra, questionar, podeis fazer o tempo necessário que precisar.
Lá de 5 anos, 3 anos no pátio, o que, que eles vão fazer? Se vão fazer leilão, que as pessoas vêm aqui procurar. Estava Tá? pensando nisso aí. Pois é. Problema técnico é problema do Detran, viu, Aldir? Culpa tua aí. Eu liguei para ele e disse, eu acho que eu não vou poder ir não. Se eu quiser para acho que eu não vou poder nem comparecer. Ele disse, eu não venho. Se eu não venho, a senhora viesse ainda abrir. Mas se não viesse nem vereador para o governo voltar, porque essas coisas não podem acontecer. E aí a gente fica totalmente perdido. Excelentíssimo doutor Antônio, promotor de justiça, vereadores, senhoras e senhores, imprensa geral, boa tarde. Como isso é uma prestação de contas do primeiro semestre, a Polícia Militar também está fazendo a sua parcela de prestação de contas para o município. Nossas atividades que nós realizamos e esse resultado que nós vamos apresentar é reflexo das nossas parcerias entre o Detran, Demutran, Guarda Municipal, Polícia Civil. Bem, Batalhão Xingu é o guardião da Transamazônica. Esse é o nosso lema. É assim que a gente trata o nosso Batalhão Xingu, nas nossas diversas atividades. Desde uma desde uma atividade esportiva até a nossa operação. Nós temos na nossa unidade 5 municípios que nós atendemos. Além de Altamira, nós temos Senador Zé Porfírio, Porto de Mós, Vitória de Xingu e Brasil Novo. Então, quando a gente fala em 16º Batalhão, não é só Altamira, a gente fala em 5 municípios. Uma população bem grande, só que em Altamira são 110 mil habitantes. O maior município do Brasil, quase 110 mil. Isso aqui é só algumas observações com relação a Altamira. Como é que a gente faz para conseguir os dados que o senhor apresentou ali, as tabelas? É o 5º Pode passar depois? maior do Pará, PIB de Altamira, para saber só a dimensão que é
o município de Altamira. Aí nós temos aqui, só voltar aqui, município, esse aqui eu não sei qual é esse município, alguém pode me ajudar? Vitória do Xingu, tá lá em cima, não dá para ver daqui. Vitória do Xingu, quase 15 mil habitantes. Próximo ao Brasil Novo, quase 15 mil habitantes. Isso pela BR. Tá. Senador Zé Porfírio. Senador Zé Porfírio, quase 12 mil habitantes. Porto de Mós, quase 40 mil habitantes. E observe que o acesso é pelo rio. Porto de Mós e Senador Zé Porfírio. Aqui em Altamira, nós temos 248 policiais militares, sendo que prontos para o serviço nós temos 233, para uma população de quase 110 mil habitantes. É o ideal? Claro que não, não é o ideal eles trabalhar. Aí nós temos diversas modalidades, temos as viaturas, temos o grupamento tático, temos as nossas guardas, que além do nosso serviço do dia a dia, nós temos guarda do presídio também. Então a guarda do presídio, centro de recuperação, quem toma conta é a Polícia Militar. É só informações gerais, viaturas, motocicleta que nós utilizamos no nosso policiamento. Nós temos nossos rádios, temos coletes. São nossos equipamentos que nós utilizamos no dia a dia. Nós temos um grupamento que é específico para controle de distúrbios civis, revistas em presídios. São atividades mais complexas que o nosso grupamento tático operacional, com efetivo especializado. Então, eles utilizam armamento diferenciado, munições diferenciadas. O próprio fardamento dele já é diferenciado. São algumas informações gerais. Vou passar aqui para adiantar. Isso aqui é o nosso organograma, seria interessante. Vamos só adiantar para passar a nossa produtividade. Aqui já começa. Nós dividimos aqui Altamira, como a geografia é bastante complexa, nós dividimos em setores. E em cada setor, a gente utiliza uma viatura. Para complexidade, só, por exemplo, ali o setor 4, ele tem quase 15, 16 bairros para a gente atender. É muito complexo, doutor Antônio, perdão, da extensão geográfica, para se conseguir atingir um bairro longe. Às vezes o acesso é complicado, só as nossas motos conseguem chegar. Nós trabalhamos viatura, um turno de 12 horas. Cada viatura, ela trabalha 12 horas. Como eu falei agora, o acesso acidentado, às vezes dificulta um rápido atendimento à comunidade. Mas a gente não desiste, não. Estamos em audiência pública. Estamos em audiência pública na Câmara. O nosso grupamento tático, ele é toda a cidade de Altamira. Aqui, no período de fevereiro, como disse o Valdir, quando começou as nossas operações, até o 15 de junho que nós fechamos, porque ainda não tem os dados completos da última semana de junho,
Nós tivemos aqui 32 homicídios, 184 roubos, 205 furtos e 2 latrocínios. Isso é uma redução considerável. Nós fizemos nesse período apreensões de 20 armas de fogo. 20 armas de fogo. Fizemos 205 prisões por tráfico de drogas. Nós conseguimos recuperar 107 veículos, a maioria motocicletas, somente nesse período. Agora, nessa produtividade nossa, principalmente na arma de fogo, vereador Raimundinho, quantas vidas nós salvamos retirando apenas uma arma de fogo? Com certeza. Não dá para a gente mensurar. Agora imagine tirando 20 armas de fogo da cidade. Quantas vidas nós salvamos? E a saúde agradece, né? Nós fizemos a abordagem, que é o nosso carro-chefe, para a gente ver se uma pessoa está portando arma ou droga. A gente tem que chegar, fazer abordagem, fazer revista. Nós fizemos nesse período abordagem 6.086, mais de 6.000 pessoas foram abordadas. 179 carros foram abordados. 2.110 motocicletas foram abordadas. Fizemos a fiscalização de bares e similares, de casas de festa, de casas de shows, em 205 estabelecimentos. E esse aqui, senhoras, senhores, são dados fora operação integrada, são dados da Polícia Militar. Nós temos a nossa produtividade e nossos relatórios em conjunto com as operações integradas. Essa aqui é só Polícia Militar. Esse aí é o nosso boletim de atendimento policial. Quando o policial militar faz aquele atendimento, presta aquele auxílio, então é obrigatório cada policial preencher um relatóriozinho simples. Então nós fizemos mais de 4.000 preenchimentos de boletim de atendimento, como se fosse, por exemplo, um boletim de ocorrência, só que é diferenciado. E esse é o nosso boletim de atendimento policial militar. Então, para finalizar, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Então, senhores, o nosso trabalho policial militar é um trabalho árduo, difícil, e se não fosse essa parceria que nós estamos tendo com todos os órgãos estaduais, municipais, com certeza esse resultado seria muito acima. Então, com essa parceria, nós conseguimos reduzir muito, e muito mesmo, todos esses índices, essas ocorrências, a criminalidade aqui em Altamira. Muito obrigado, boa tarde. Bem, se alguém quiser fazer um questionamento, à disposição. Bom, senhores, boa tarde. Sou Helder, trabalho no Demutran, sou chefe de divisões de operações de trânsito e aqui representado o Demutran pelo nosso vice-diretor Hildo Martins, representando a pessoa do Josué Adi Mendes, que é o nosso diretor-geral. Eu não trouxe os nossos dados da nossa rotina de trabalho do dia a dia, porque o que me foi passado é que seria dados das operações, né? Mas o Departamento Municipal de Trânsito, ele é um departamento, né, que a cada ano evolui, né? Eu aqui quero me congratular com o nosso diretor Josué, no qual, né, devo muito respeito e satisfação em trabalhar com o mesmo, porque ele nos deu autonomia para trabalharmos de forma que possamos trazer um trânsito mais seguro.
Nossos dados são praticamente das operações, são os dados do DETRAN, porque trabalhamos em conjunto com o DETRAN. Pois, estamos e é na importante audiência, enfatizar que estamos na audiência é uma pública na parte Câmara. somente do nosso trabalho, né? Se eu trouxesse o nosso relatório pessoal aqui, vocês iriam também né, admirar pelo desempenho, fora a parte que nós fazemos, né? O Demutran, ele, além do apoio à segurança pública, como a Polícia Militar, o DETRAN, Corpo de Bombeiro, né, as instituições filantrópicas de Altamira e outras situações, até a própria Polícia Civil muitas vezes nos requisita para todas as situações possíveis. Vocês imaginar, o Demutran também atende desde situação de isolamento de homicídios na cidade, tá, até umas situações porque acontecia em Altamira de calamidade pública. Nós estamos a postos sempre para atender a comunidade. O departamento é isso, está à disposição de todos para qualquer situação. Não é porque lidamos somente com o trânsito é que nós vamos nos restringir ao trânsito, não. Nós vemos a situação do departamento é ajudar no que for possível à sociedade. Tá? Queria agradecer o apoio que nós temos, né, aqui dentro dessa Casa de Leis. Tá? O senhor Raimundo Agriar, quero fazer menção a isso, tá? A nossa vereadora Erenilde Zadilho, que muito nos apoia aqui dentro desta Casa de Lei. Né? Lamentar pela falta de alguns vereadores que nos cobram sempre ações, e quando vemos aqui colocar as nossas ações no papel e dizer que, por mais que fosse somente uma vida que nós tenhamos salvo neste período de fiscalização, mesmo assim traria uma alegria, né, de forma até em conjunto com quem trabalhou nisso, né? E quem está trabalhando. Eu me sinto satisfeito que eu vou fazer praticamente 10 anos de trânsito nessa cidade e digo aos senhores que o serviço que tem sido feito, que tem sido prestado à sociedade de Altamira, não se fez em momento algum, em governo algum, nem nesses últimos 6 anos de governo aí. Então, é satisfatório apresentar números extraordinários que estão sendo colocados aqui. E nota-se na rua, onde você vai, que há um ordenamento melhor. E estamos trabalhando para melhorar ainda mais. Tá? Muito obrigado. E qualquer pergunta e qualquer situação, estamos à disposição. Obrigado, coordenador de trânsito, Helder. Quem mais quiser fazer uso da palavra, está franqueado. Poder falar, não, vereador? Senhor presidente, quero conhecer o nome e cumprimentar demais vereadores, em nome do nosso promotor aí, um guerreiro aí também há muito tempo. Quero parabenizar todas as autoridades aqui presentes. E cumprimentar também a imprensa e pessoas, funcionários do DETRAN, pessoas que contribuem aí com o progresso. Eu queria só reiterar aqui um pedido meu que a gente está vendo ali na João Coelho, uma situação para dar continuidade no fluxo na João Coelho, acima da Joaquim Acácio, até o postinho de saúde lá na bairro da Brasília. Ali virou um funil ali tá para acontecer um acidente qualquer hora dessa. Eu particularmente presenciei recentemente, várias pessoas já me reclamaram. Até conversei com o Josué e eu queria que pudesse levar ele também o quanto antes, resolvesse, para não acontecer acidente debaixo dos olhos da gente, que as pessoas que têm pedido lá, eu particularmente ia subindo na rua e eu vi logo um espaço, entrei rápido, mas um caminhão vinha descendo uma velocidade do mundo, como fosse o rei da rua, né? Se eu não encosto, ele tinha levado a metade do meu carro. Então, acho que para não acontecer comigo, como qualquer cidadão que tem o mesmo direito, a gente concluir logo aquela situação de estacionar só de um lado para poder dar acesso ali próximo na João Coelho. Só para isso mesmo. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de saber se tem algum representante da Arcon que possa dizer qual é a área de cobertura da Arcon, de uma vez que a Arcon tem incomodado bastante aqueles ônibus e micro-ônibus que param ali nas imediações do mercado, do Pátio do Góis, e tem criado sérios problemas ali. Portanto, eu gostaria de saber se tem algum representante que possa dizer qual é a área de cobertura para que a gente tenha consciência do seu trabalho.
Gostaria que o diretor, vice-diretor do Detran, o Demutran, nos explicassem qual é a área que a Arcon pode se intrometer, pode dizer o que pode fazer, o que não pode, porque eu não tenho assim, um conhecimento total de qual é a área de abrangência da Arcon dentro da cidade. Deixa eu falar. Senhor presidente, em relação à Arcon ela é posso dizer, um órgão controlador da questão de transporte intermunicipal e trata dos veículos que transportam dos municípios a municípios circunvizinhos. Então, compete à Arcon regulamentar o serviço e fiscalizar o serviço que faz o transporte intermunicipal. A parte que já faz intermunicipal e interestadual já entra em outras situações. Tá? Mas a princípio a Arcon, o regimento dela é este. Tá? Mas isso, ela pode, isso no terminal rodoviário, saindo para a estrada, nas imediações do mercado ali, parte do Góis, eles podem tá fiscalizando, assim, tá querendo levar veículo, prender veículos, pode? Sim, a Arcon, como eu falei para o senhor, ela não tem a abrangência dela é dentro dos municípios. Então o dever dela é fiscalizar os veículos que fazem o transporte intermunicipal. Independente, é como funciona a mesma situação do Detran. O Detran ele tem autonomia dentro dos municípios e nas rodovias estaduais. O Demutran ele tem autonomia dentro do município. A gente muitas vezes atende as rodovias estaduais por ausência do Detran em relação a acidentes de trânsito. E nas rodovias federais a gente dá apoio com relação também a acidentes de trânsito quando a Polícia Rodoviária Federal não se faz presente. O Demutran ele também dá apoio à Arcon nas fiscalizações e ela tem autonomia dentro do município, dentro das rodovias federais e estaduais. Então, a síntese da situação da Arcon é fiscalizar o transporte intermunicipal, independente do local que ele sai. Mas, a princípio, ela geralmente se posta dentro das rodoviárias para fiscalizar as rodoviárias e o serviço que lá é prestado. Obrigado. Gostaria de perguntar ao doutor, aliás, um questionamento aqui com o nosso querido promotor, doutor Manuel. A gente é uma grande preocupação hoje para a gente vê os pátios da Polícia Rodoviária Federal, do Detran, do Demutran, repletos de veículos apreendidos. E isso, se você passa com um ano, você passa com mais um ano, você vê os mesmos veículos. E aquilo ali torna-se uma coisa que vai chegar uma hora que não tem espaço mais para colocar veículo. Não existe assim uma lei que dê um prazo de 90 dias ou mais, se é para o dono do veículo retirar. Se não retirar, a gente ser providenciado um leilão de forma que seja resolvida essa situação, porque se o senhor passa, excelência, em frente à Polícia Rodoviária, ali não tem mais onde colocar micro-ônibus, veículo, moto, e a mesma coisa acontece com o Detran e também muitas vezes com os partes do Demutran, numa situação que dentro de um pequeno espaço de tempo não tem mais aonde acumular veículo. Portanto, eu queria saber se não existe um prazo determinado para que o proprietário do veículo apreendido possa retirar. Do contrário, que seja leiloado, que seja tomada algumas providências. Bom, em resposta, nobre vereador, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará tem a celebração de convênio. Tem a celebração de convênio com a empresa VIP Leilões. Ela é responsável pela
responsável, a VIP Leilões é responsável para fazer a remoção, a guarda e leilão dos veículos que são removidos e apreendidos pelo Detran. Isso é uma problemática que nós enfrentamos no início das fiscalizações. Mais uma vez, o Ministério Público se fez presente parceiro, cobrando da empresa que fizesse a prestação de serviço, uma vez que ela é credenciada e é a única autorizada a realizar o serviço no estado do Pará. O guincho já está no município, o pátio da VIP Leilões será instalado tão breve, porque um grande problema que existe, os veículos aqui com mais de 60 dias de estadia no pátio, a VIP Leilões está encaminhando para Marabá. Então, a partir de 60 dias que o veículo está removido para o pátio do Detran, o Estado tem a autonomia de fazer o leilão desses veículos, né? E automaticamente a empresa, inclusive, ela está com o edital aberto aí para o leilão de veículos. É feito pelo próprio site da VIP Leilões. Mas o proprietário teve uma visita aqui uns 10 dias atrás, visitando para ver o espaço, vai fazer a locação, a aquisição, não sei ao certo a forma que ele vai fazer, mas enfim, ele está instalando um pátio do Detran aqui o mais breve possível. Isso para atender o município de Altamira e automaticamente os municípios correspondentes, né, os municípios circunvizinhos. Agora, sua resposta a nível de Estado, né? A nível de Estado. A nível de Polícia Rodoviária Federal, me furto a resposta porque já não compete, né, e também a nível municipal, já outra esfera, outra situação. A nível de Estado e Detran, eu tenho essas palavras. Obrigado, meu irmão. Vossa Excelência, promotor Souza, saberia dar, assim dizer, em termos porque hoje o mais agravante mesmo é com referência à Polícia Rodoviária Federal, como o senhor passa lá na frente, o senhor vê que não tem mais espaço para colocar. O senhor saberia dizer, assim, quais as providências a ser tomadas? Boa tarde a todos. Vereador Raimundinho Aguiar, por quem cumprimento todas as autoridades presentes, imprensa, pessoas que estão assistindo. Eu tenho algumas considerações antes, vereador, de fazer essa resposta, para falar um pouco dessa operação integrada aqui no município de Altamira, né? Não é a primeira vez que esse promotor de justiça tem atuado direcionado para a questão do trânsito do município. Na verdade, eu sempre digo que quando a gente chega no município para a gente detectar se esse município ele é organizado, ele é ordenado, a primeira coisa que a gente observa é o trânsito em si, né? Um trânsito desorganizado, um trânsito sem leis, a gente percebe um pouco, reflete a cara do município. Um outro ponto também é o nosso conceito tutelar também, que é o espelho do município. Enfim, essa operação conjunta, de fato, ela iniciou numa reunião que nós tivemos em novembro com o Conselho de Segurança do município. Até o sargento Maués, que era o presidente na época, né, do Conselho, até o vereador aqui presente, o João Biscoito, estava presente. E, na verdade, Altamira, no ano de 2015 e 2016, houve uma elevação da criminalidade assustadora aqui no município, né? Eu atuava na época na promotoria criminal durante 3 anos, e eu fiquei, apesar de 10 anos de Ministério Público, assustado com a elevação da criminalidade aqui no município no ano de 2016, final de 2015 para 2016. E a gente tinha que achar uma saída. O órgão do Ministério Público, como órgão fiscalizador, tinha que chamar os órgãos responsáveis para saber, na verdade, como tentava amenizar o problema da segurança pública. E dentre essas reuniões, com a participação de todos os órgãos aqui presentes, inclusive
a CESPA, órgãos também relacionados à saúde, que são diretamente interessados também nessas operações, a gente observou que a ausência de fiscalização do nosso DETRAN permanente aqui na cidade era um fator crucial. Iria ajudar muito. E foram feitas algumas reuniões, eu fui a Belém, reuni diretamente com a diretora-geral do DETRAN, nós fizemos uma reunião bem ampla, né, com todo o staff do DETRAN na época, ocasião em que eu levei dados aqui do município do ano de 2016 e fundamentei na relevância nacional do município, né, de todo o contexto sazonal aqui que o município estava passando. E é fato, o município está sofrendo com mazelas de um grande empreendimento que está se findando. Talvez venham outros empreendimentos para cá no município. E não se preocupou muito com a questão da estratégia em cima da segurança pública. Infelizmente, todos os nossos órgãos estaduais e municipais, eles têm deficiências, assim como o Ministério Público, né? Nós não fazemos parte de um país rico, né? Nós somos um país de muitas mazelas e fazemos parte de um estado pobre, de um país pobre. Pobre de pessoas, não de riquezas, né? Infelizmente, a nossa mentalidade subdesenvolvida contribui ainda para o nosso atraso cada vez maior. E, por sorte, conseguimos essa parceria do DETRAN e tudo, conseguimos trazer duas equipes de fiscalização para aquele local. Eu sempre falo, quando os agentes aqui do DETRAN vão lá, eu falo, olha, eu estou muito feliz com a presença do DETRAN aqui no município. Mas o fato que o mais importante não é a presença do DETRAN. Existe um diferencial que acontece com o município de Altamira, que não acontece em muitos outros municípios em que eu já trabalhei, em que outros colegas, através de algumas reuniões, a gente consegue presenciar. Um exemplo, aqui no município, né, eu acho que nós não temos representantes aqui do Poder Executivo, né? É importante frisar, dificilmente o Ministério Público aparece para elogiar, mas a coisa tem que ser relatada como de fato ocorreu. É muito difícil nós termos um órgão municipal de trânsito independente do município, do interior do estado do Pará. E aqui nós percebemos um Demotran dependente, uma polícia militar também atuante, o DETRAN, eu já falei para eles e tudo, né, também muito atuante, independente, uma polícia civil também atuante. Então, existe um elemento essencial que faz a diferença, que está refletido nos números aqui presentes. Nós temos a vontade de melhorar, né? Na verdade, todos os nossos serviços que são prestados, são serviços públicos, ao contribuinte cidadão, se refletem para nós mesmos, porque nós também fazemos parte dessa comunidade, né? Então, a vontade, a união, né, é que fez a diferença nas ações aqui, tá? Outro diferencial é a autonomia. Quando eu trabalhei em Itaituba, no ano de 2009, 2010, até o Valdir, que trabalha em Itaituba, não sei se ele estava nessa época lá em Itaituba, o Ministério Público tinha que acompanhar todas as operações integradas. Eu ficava à noite, ia fiscalizar. Gente, o Ministério Público não é para isso, né? O Ministério Público é para orientar, organizar. E aqui o município, as coisas andaram sozinhas, porque a vontade prevaleceu. E eu deixei claro na reunião, né? O trabalho em conjunto é importante, né? O Ministério Público foi o que menos trabalha, o que menos trabalhou, né? Devemos evidenciar, assim, os órgãos de execução, né? Todos os órgãos aqui do município, todas as pessoas envolvidas, nós tivemos um resultado satisfatório. E quando a gente fala isso, a gente sabe que as operações do DETRAN, né, estão autorizadas até o final desse ano, né? Não se sabe se o ano que vem
mas vai ser um outro trabalho, uma outra labuta para se aprimorar o trabalho que vem se desenvolvendo, né? Com todos os órgãos, tá? Não é só o DETRAN. Então, primeiramente colocando esse ponto, o segundo ponto, que foi a sua pergunta em relação à PRF, né? Na verdade, toda essa legislação a respeito de apreensão de veículo, o tempo que pode ficar guardado, está nas legislações pertinentes do nosso Código de Trânsito, que todos os órgãos estão vinculados à nossa legislação federal de trânsito, né? Só quem pode legislar sobre trânsito é a União. E, então, no tocante à PRF, eu acredito, né, que o DENATRAN ele não tem ainda se agilizado o suficiente para se desfazer dos veículos que estão apreendidos no pátio. Não só da nossa PRF aqui, mas de quase todas as PRFs no estado do Pará. Para quem passa num posto de uma Polícia Rodoviária Federal, é nítido lá milhares de motos, 100, 230 motos apreendidas, que não se tornam as providências legais, né? O Ministério Público Estadual ele não tem ingerência sobre essa questão dos órgãos federais. Na verdade, seria o MPF que deveria cobrar da PRF essa atuação, né? Então, existe legislação, tá? Está tudo regulamentado. O que falta, na verdade, é a vontade de se fazer, né, essa doação desse patrimônio. Porque um veículo ficar parado 2, 3 anos, ele perde o valor. O proprietário ele não tem mais interesse de resgatar aquele veículo, ou porque tem várias multas envolvidas no veículo. E o que acontece é que ele fica abandonado. A própria autoridade policial, às vezes, entra em relapso de fazer o procedimento, a autoridade de trânsito federal também, e é por isso que muitas vezes a gente fica com os veículos encalhados. Nós estamos, atualmente, esse problema dessas fiscalizações, quando elas iniciaram, foi muito questionado a questão do que fazer com os veículos, né? Porque nós temos que ter capacidade para fazer uma operação, ou seja, nós temos que ter capacidade para escoar os veículos. E foi quando entrou a VIP Leilões, que nós vislumbramos esse contrato e cobramos da empresa, né, que efetivasse o contrato que ela tem com o Estado. Já ganha demais para isso. Não sei se o órgão da União tem também um contrato semelhante a nível federal. Eu não tenho esse conhecimento. Mas a mesma legislação aplicável ao DETRAN é a mesma legislação aplicável à PRF, tá? Ao DENATRAN, que é o órgão federal. Só não me estendendo muito, uma outra situação interessante que a gente precisa falar aqui é em relação aos veículos apreendidos, que são decorrentes de infrações penais, né? A gente nota ali na seccional ali da Polícia Civil vários veículos estacionados na porta, que já está na porta do fórum, né? Isso também tem que ser explicado. O que acontece? Um exemplo assim, um veículo ele é apreendido, né, objeto de um crime, né? Em regra, esse veículo, a regra é que ele seja resgatado pelo proprietário. Muitas vezes, ou porque o veículo é roubado, furtado, ou porque pertence a bancos, esse veículo não é resgatado, ele é abandonado. Existe também um procedimento, né, até de doação desse veículo em determinados casos. Infelizmente, nós sofremos com uma sobrecarga processual, né? Eu não estou aqui para falar em nome dos juízes, das varas criminais, que são, em regra, os responsáveis pela destinação desses veículos, mas nós não podemos colocar a culpa na Polícia Civil, tá? É a autoridade judicial que é responsável de tal destino. A Polícia Civil apreende o veículo, faz a perícia e coloca à disposição da Justiça. É importante que isso fique claro também. Eu acredito que eu respondi a sua pergunta, né? Se tiver mais alguma, tá? Obrigado. Obrigado, doutor Antônio, mas como estamos tratando de uma reunião de segurança pública, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência. Sabemos que o senhor, a gente tem acompanhado o trabalho do senhor, é um trabalho social, um trabalho sério, um trabalho que vem se preocupando com todas as questões sociais, em todos os seus segmentos, e hoje existe em todas as redes sociais uma doutrina
chamado, uma orientação, alguma coisa, não pego muito bem, chamado de baleia azul. Ultimamente já tivemos alguns casos de suicídio de jovens que tudo indica ter ligação com essa doutrina. Recentemente, semana passada, uma moça, uma adolescente de 15 anos, se suicidou-se lá no bairro São Joaquim, e eu vi só pelas redes sociais também que existia uma marca da baleia azul desenhada na perna dela, na coxa dela aqui. E para maior preocupação, esta semana chegou um pai de família, um funcionário meu, apavorado, chorando, que o filho dele, de 14 anos, estuda num colégio aqui que eu não quero falar o nome, e com o pulso todo cortado de gilete, e já trocando as palavras, sem saber o que falava, pedindo ajuda, que um grupo lá dentro estava dando essas orientações, tipo magia negra, tipo essas coisas assim, e houve uma preocupação, ele chegou chorando, eu fiquei muito preocupado com aquilo também. De imediato, eu pedi para ele que o garoto não fosse à escola e que arrumamos um psicólogo para conversar com o garoto, mas já com o pulso todo cortado e pedindo ajuda, que era entre um grupo de jovens lá que estava fazendo essa orientação. Então, o que eu quero saber, se Vossa Excelência sabe se já existe algum tipo de investigação para que possa descobrir a origem disso e que possa colocar na cadeia, que possa parar com essa divulgação, porque, do contrário, vamos ter muitos jovens, muitos pais de família vão perder filhos dessa natureza, porque é uma divulgação convincente de que a pessoa deve seguir essa orientação. Queria saber de Vossa Excelência se o senhor tem conhecimento, se já existe algum tipo de investigação. Já faz 5 meses que eu não estou atuando mais na promotoria criminal, mas eu posso falar um pouco sobre o assunto, acho que o doutor Godofredo vai querer se manifestar, mas eu posso adiantar alguma coisa pela minha experiência. Quando eu trabalhei no município de Goianésia do Pará, trabalhei no ano de 2013, existia uma certa movimentação de jovens, né, que se comunicavam através das redes sociais e tinha uma comunidade chamada Pulsos Cortados, né. Isso foi levado a conhecimento do Ministério Público através de professores de uma escola. E nós fizemos uma reunião nessa escola, chamamos essas pessoas envolvidas. O Ministério Público, na época, abriu um procedimento criminal interno do Ministério Público e foi encaminhado para delegacia especializada. Aqui no estado do Pará, já adiantando a fala aí do Dr. Godofredo, nós temos uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, se não me engano, não é isso? E ela que trata desses crimes que são praticados através de redes sociais, né? A gente também, nesses casos específicos, quando essa comunicação, como é o caso também dessa baleia azul, na verdade, que eu não sei se é um jogo, eu não procurei me aprofundar em relação específico a esse tema, né? Mas o que eu leio são os que as pessoas têm de informação comum, né? Que seja na internet. Como o efeito dela já está sendo interestadual, né? Já entre estados, eu acredito sim que a Polícia Federal ela tenha também, possa participar junto com a Polícia Civil numa investigação, e eu acredito sim que a Polícia Federal já tenha uma investigação concreta, né? Eu não posso falar pela Polícia Civil que eu estou afastado da promotoria criminal, né? A minha promotoria atual, ela está sobre meio ambiente, direito do consumidor, com as operações. Mas, nesse caso específico, desse pulsos cortados, né? Eu tive contato, tive uma participação de um psiquiatra, na verdade, através de um laudo, que várias coisas motivam essa questão das pessoas se automutilarem, né? E uma
dos principais motivos seria a própria depressão. A pessoa, quando sofre depressão, ela tem realmente algumas, no caso, elas se mutilam, né, na tentativa de aliviar a dor, né? Então, é um dos motivos, né? E a gente sabe que, infelizmente, os nossos valores estão invertidos, né? A gente sabe que, hoje em dia, para nossa sociedade, para nós que temos filhos, crianças e adolescentes, a gente tem um receio muito grande, às vezes, de expor ele para o mundo, né? Que a partir do momento que a gente expõe para a internet, tanto se pode usar como coisa boa, como coisa ruim, né? Dependendo do que se busca e a orientação que se tem. Infelizmente, nós estamos à mercê, né? E, infelizmente, as coisas que fazem o mal, elas têm um atrativo maior. E eu acredito que esses adolescentes, essas crianças estejam sendo levados, né, por esse atrativo. Mas muito disso, vereador, eu digo como pai, né, não querendo culpar A ou B ou C, mas a gente tem que atribuir responsabilidades, às vezes a ausência da família ou alguma coisa que falta na família, pela minha experiência atuando nas promotorias da infância, né, e com esses problemas, muitos desses vícios se refletem através de ausência de conceitos, né, de necessidades do próprio seio familiar, né? Então, no caráter investigatório, eu sempre falo isso, a gente sempre trabalha com a consequência. A ação presente hoje, que se faz dessa ação integrada, ela visa combater a prevenção, que é assim que a gente tem que trabalhar, né? Então, a gente trabalhando preventivamente, a gente resguardando as nossas crianças e adolescentes, a gente, com certeza, a gente vai ter um futuro melhor para o nosso país. Eu entendo que hoje nós estamos com uma geração perdida aqui no Brasil, infelizmente, né? E que todas essas mazelas, esses vícios, essas bobagens que se tem na internet, que culminam com coisas muito graves, como até suicídio, ainda a nossa sociedade ainda é vítima disso. Obrigado, Excelência. É uma situação preocupante, porque eu falei com o pai do garoto, olha, eu vou lá conversar com a diretora, e ele falou, olha, ele pediu que, pelo amor de Deus, só depois que ele saia de lá, porque se for comentado o assunto lá dentro, que existe um juramento que eles vão matar ele. Aí, portanto, a gente procurou o psicólogo e ele está indo lá, mas é uma situação perigosa. Doutor Godofredo, leva o microfone para ele lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Em nome do vereador Raimundinho Aguiar, que preside essa reunião, quero homenagear os demais vereadores, e em nome do nosso promotor de justiça, doutor Antônio, público presente, senhoras e senhores, os números falam por si só, né? Vocês viram aí o significado, o que representou aquelas reduções, né? E também, olha aí, vejam só, nós temos números altos, né? Falando de assalto, de 857 assaltos no semestre, aí você vem e reduz ele para 647, 24%. Estatisticamente dizem as pessoas o seguinte, que uma notícia ruim, uma notícia boa é 10, uma notícia ruim é 8 vezes 10. Então, você imagina aí que é 857 assaltos multiplicado por 8, né? Daí é uma tragédia, né? Quando o cidadão chega na delegacia e diz que foi assaltado, aí o aparato policial vai se mobilizar dentro da estrutura que ele tem, né? Um delegado, 2 investigadores e um escrivão. Naquele momento, o rádio aciona a briosa, né, nossa polícia militar, que às vezes, normalmente é quem chega primeiro no local, do coronel. E o que é que acontece? Às vezes você consegue capturar aquela pessoa, às vezes não. Aí entra a polícia de investigação, né?
que às vezes investiga e não chega a algum lugar. Mas às vezes, com um pouco de inteligência, ela consegue. Mas eu quero também elogiar aqui a atitude do Ministério Público, antes de mais nada, né? Que teve a feliz ideia, junto de reunir os órgãos de segurança do município e encabeçaram essa força-tarefa aí que vocês batizaram, né, com operações integradas. Não deu para a gente estar presente em todas elas, viu, coronel? Só imagina. Enquanto no município tem polícia militar, polícia rodoviária, polícia ambiental, polícia, corpo de bombeiro, tem todas as polícias, tudo carregam para a delegacia. Aí você, poxa, não raras vezes eu vejo alguém reclamar, né? E com razão, porque o papel nosso como servidor é exatamente dar aquela resposta. No mínimo, um bom atendimento naquele momento, né? Mas, fazer o quê? Nós temos, hoje, constituído lá do nosso quadro, nós temos até servidores da Câmara e da Prefeitura, né? Para ver se a gente atende a isso. Mas, quando iniciaram a operação integrada, a gente viu o resultado imediato, né? Eu acho até que nós demoramos um pouquinho para alavancar essa operação. Não foi por falta de vontade, não, eu tenho certeza, né? O doutor Antônio já cogitava isso, mas é só com a pressão que a coisa funciona, infelizmente, né? E essa reunião está bem localizada, porque ela está na Casa de Leis, na casa das pessoas que representam o povo. E daí vocês têm que estar aqui cobrando também. Gente, são muitas ocorrências que a gente atende, né? Você vê a redução drástica, você vê a operação fazendo as blitz, uma média de semestre anterior de 30 processos por economia, né? 30 num semestre, 30 no outro. Quando você chega nesse primeiro semestre de 2017, 62 processos, envolveram 130 prisões. Aí sim, olha só, esse resultado aí é um resultado ruim para aqueles que delinquem, porque 8 vezes mais pessoas vão saber desse resultado, desse nosso aviso aqui de prisões. Se são 30 pessoas presas, eu tenho essa ciência, então a população toda divulgando isso vai surtir resultado. Mas para isso a gente tem que efetivar, a gente tem que dar continuidade a essa operação, coronel, né? Vocês estão de parabéns. Eu trago aqui, em nome dos delegados da seccional, eles estão muito felizes, né? O delegado leva essa mensagem lá para o comando da operação, para as pessoas que estão lá na Câmara, diga para eles que a gente sentiu o resultado aqui na seccional, aqui no plantão, que nós vimos, por exemplo, as pessoas vindo menos vezes, né? Você imagina numa estatística de roubos que você tem uma média de 142 ocorrências de roubo, você divide por 30, né? Aí você cai para 107, ainda fica 3, é alta. Mas quando você vai para 142, você tem um índice alarmante, mais de 5, né, aproximadamente. 5 pessoas assaltadas. Nós estamos considerando furtos, porque antigamente, antes do consórcio, os furtos eram 2 vezes mais do que o roubo. Hoje é o contrário, né? Os roubos superaram os furtos, né? Moto, você tem um veículo que vale 8, 10 mil reais, e esse veículo é tomado de assalto em via pública, às vezes, mas por que esse cara não anda onde só tem pessoas, não evita uma rua? Mas é a vida dele é aquela, ele não tem como, ele pode até minimizar, daqui a pouco ele vai parar de viver, não dá. Nós é que temos essa obrigação de dar essa proteção para ele, e a gente tem que reconhecer que a gente não está sendo eficiente nesse aspecto. Mas não é por falta de vontade não, pode ter certeza. Todos nós nos empenhamos diuturnamente, o plantão é sugado, que não diz o coronel. O pessoal dele ali tem que tirar o chapéu para o seu pessoal, coronel. A gente tem as nossas divergências, as nossas discussões, às vezes não pensa que é só alegria, não. Os comandos, a gente tem as nossas deficiências de funcional, pessoa. Quando você tem 100 pessoas, você só tem 30. Quando você está relacionado com polícia.
Plantão é diferente. A guarda, eu vejo cada dia mais a guarda municipal se fortalecendo, né? Que antigamente a gente olhava só o DETRAN como força de trânsito, né? Agora não, já aparece o guarda com seu efetivo grande, somando, ajudando o DETRAN. Vai se equipar, eu tenho certeza disso. Nós tivemos em Uruará esses dias e as demandas também não são diferentes. Agora, você imagina, no mês só 57 assaltos, aqui foram 800, né? Você vê, se você divide a 140. Aí os caras estão reclamando lá, a população está clamando, né? 16 comerciantes foram assaltados no semestre. Eles estão chiando, né? Motos é bem menos, né? Mas o Estado se preocupa com você. O Estado mandou um comando de Belém para vir até Uruará, para vir até aqui Altamira. Isso quer dizer que vocês têm voz, né? Então, mas essa voz tem que chegar até aí. Não adianta vocês ficarem calados, né? A mensagem, mais uma vez, é: Valdir, parabéns, viu, Valdir? Eu acho que você tinha que divulgar isso mesmo. Porque se a gente pega esses números e guarda, fica aquela estatística, só estatística ruim, né? E aí vem a estatística boa, pelo menos para nivelar. Mas, principalmente, as pessoas saberem que está havendo redução de criminalidade. E se a gente continuar com isso, tu já pensou se cada ano você reduz 44% de roubos e furto de veículo? Se cada ano você reduz 30 e poucos, 23% no número de roubos em geral, a gente se equilibra, né? Mas pena que a gente demorou a abrir os olhos para essa situação. Não sozinho, não adianta, não vai fazer nada. Nós só somos fortes quando nós nos reunimos aqui. O coronel com o 16º lá todo empenhado, o Valdir com a sua equipe, que vai aumentar, o Demutran fortalecido, o Ministério Público lá atrás, ouvindo como ninguém, como nunca viu. Ele ouve, a Câmara ouve, todo mundo ouve. E essa demanda vai chegar em algum lugar, né? Quem tem mais força política seguramente vai trazer o resultado disso. Era essa mensagem que eu quero dizer para vocês, em nome da Seccional Urbana de Altamira. Estou representando aqui o superintendente, doutor Vinícius, né? E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, doutor Godofredo. Obrigado pelo seu esclarecimento. Com a palavra, o vereador Assis Cunha. Senhor presidente, colegas vereadores, as autoridades presentes e representada, a imprensa, o povo que nos ouve, nosso boa tarde. Eu não tenho dúvida, ao acompanhar toda a projeção aí, eu não tenho dúvida que a operação integrada, ela, de certa forma, não deixa dúvida que trará resultados positivos. Porque já diziam nossos avós, né, que a união faz a força. E eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, esse é um momento ímpar nessa Casa de Leis, é um motivo de muito orgulho, motivo de muita honra para essa Casa de Leis, poder contar com inúmeras autoridades de vários segmentos, prestando esclarecimentos sobre as demandas, e deixar registrado nessa Casa de Leis o pedido para que ações como esta seja divulgado para que a população possa se fazer presente, porque para mim foi muito importante, tenho certeza, e tenho certeza que para muitos. Eu quero parabenizar aqui o comandante Alencar, 16º BPM, né? É o comandante da 16º BPM, promotor Antônio, doutor Antônio, promotor de Justiça, o doutor Godofredo, que agora é o diretor da 22ª Seccional Urbana de Altamira, uma pessoa que está sempre presente com a gente, do DETRAN, do DETRAN, que o Valdir é coordenador de operação, também a comandante da Guarda Municipal, Nilma Carla, e do Demutran nós temos aqui o coordenador, o Helder, né? O Helder, e eu quero dizer a você o seguinte: a gente sabe que nós, que estamos passando aqui por essa Casa de Leis, a gente é observado, muito observado por toda a população, e não vamos fugir da realidade. Os senhores também, a gente acompanha mesmo de longe,
e sabe a competência de cada um. Como um dia desse, eu estava conversando com um cidadão e ele me falando, viu, Helder, da sua pessoa, da sua competência, assim como de tantos outros. Aos agentes de trânsito, tá? O nosso parabéns pelo trabalho prestado. E fica aí o nosso apelo para, em outra oportunidade, convidarmos a sociedade. Eu quero fazer uma pergunta a todos os setores que aqui estão. A gente observou ali, em 2016, teve a recuperação de 123 veículos recuperados e 173 em 2017. Eu me reporto ao ano passado, quando eu me surpreendi, senhores, eu me surpreendi com um vizinho que acabava de receber um telefonema de Marabá, dizendo que ele estava perplexo, não sabia nem por onde começar, que tinha recebido um telefonema de Marabá, sendo informado que o veículo dele estava à disposição naquela delegacia, eu não lembro bem o órgão, e ele disse, como me acharam? E eu sei que ele foi até sem esperança, e de fato chegou lá e estava o veículo. E o mais impressionante é que ele saiu daqui e pediu, juntou o que tinha e disse, com certeza eu vou ter que dar algum agrado para alguém lá. E chegou lá, ninguém aceitou. Ele chamou e disse, não, eu quero agradar, dar um agrado para alguém. Ninguém aceitou. E ele trouxe o veículo de volta. Diante deste fato, eu quero perguntar a todos os setores de segurança, procede também em Altamira, nesse sistema, os proprietários de veículos, motos, serem informados? Fica aí a pergunta. A todos, parabéns, muito obrigado e até a próxima, que espero que aconteça com todos vocês. Em resposta especificamente nesse procedimento, eu não acompanhei, mas procede. O usuário, quando ele tem seu bem furtado ou roubado, quando ele faz o registro de ocorrência, tem uma série de informações que são colocadas no sistema. Endereço dele, telefone, horário, local, tem tudo. E isso fica disponível para consulta. E ao se deparar, ao fazermos a identificação do veículo e constatar que é um produto de furto ou roubo, automaticamente nós tentamos fazer o contato com o proprietário, nós vamos no sistema, verificamos a informação e tentamos entrar. Por isso a grande necessidade das pessoas terem a atualização no sistema, as informações. Se mudar de telefone, vai e faz a atualização. Porque uma vez recuperado o bem, uma vez recuperado o veículo, é a única forma que nós vamos ter de entrar em contato. Nós temos, em particular, quando nós estivemos em Anapu, nós fizemos a verificação durante uma abordagem por alcoolemia, quando fizemos a verificação do veículo, o veículo com restrição de furto e roubo. E aí fizemos a apresentação tanto pela alcoolemia como pela receptação. Feito o procedimento, consultamos, entramos em contato com a proprietária de Marabá, uma professora. Eu falo com muita sensibilidade porque me emocionou essa cena. Ela chorava, não acreditando que estava recebendo a ligação de uma instituição informando que o veículo dela tinha sido recuperado. Veículo novo, o veículo dela era uma Bis 2016 nova, em perfeito estado. Ele estava circulando sem placa, foi feita a abordagem e após verificação, a constatação, automaticamente, a apresentação. Em especial, eu tenho esse procedimento que eu vou guardar com muita satisfação. Porém, eu vou aproveitar o espaço e retribuir algumas palavras. Eu deixei lá, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein.
O doutor Antônio falou sobre a importância e frisou bastante sobre a união e a independência das instituições. E é com muita satisfação que a gente consegue trabalhar, e quando chega num resultado desse, assim, lava a alma da gente. Porque muitas das vezes, quando a gente faz um procedimento, é um trabalhador, está em uma situação de infração, dói, mas eu tenho que cumprir a legislação. Eu não posso mudar a legislação, não compete a mim, mas dói, porque se trata de um trabalhador. Mas quando eu faço um procedimento que a gente consegue identificar que aborda um criminoso, é uma satisfação muito grande para a gente. Mas o trabalho tem que ser feito. E nós vamos abordar desde o cidadão comum que está num cometimento de infração, que será aplicado efetivamente a legislação, como vamos nos deparar com uma situação de crime. Mas o DETRAN não faz somente a parte de fiscalização, nos compete também a educação. Neste contexto, nós estamos, doutor Antônio, a nível de informação, estamos conversando em fase de planejamento com o DEMUTRAN para realizar e junto com a Secretaria de Educação, realizar um trabalho de educação iniciado pelos RUCs, que serão iniciados somente em agosto, por causa do período de provas que estava agora em junho, não dava, é um período de avaliação pela Secretaria de Educação, e logo em seguida, julho, período de férias, eu não vou ter o público-alvo. Mas o trabalho será feito com os RUCs, né, nos reassentamentos urbanos. Esse trabalho vai se estender à comunidade, chamando os pais. Pretendemos implantar isso, se tudo der certo, implantar o agente mirim, uma forma do educar a criança e a criança estimular para que ela cobre do adulto. É mais fácil o adulto ouvir uma criança do que me ouvir. O adulto infrator, ele tem mais resistência em ouvir quando eu falo para ele sobre uma infração do que ele ouvir de uma criança. Então, vamos criar um ambiente controlado, isso vai ser divulgado para que a população tenha conhecimento, as autoridades tenham conhecimento, né? Está em fase de elaboração projeto e estudo. Eu estou indo para Belém agora em julho para fazer a captação de material para poder desempenhar a metodologia a ser aplicada. Esse é outro projeto que nós pretendemos realizar em parceria com as autoescolas e Hospital Regional. Durante a visita que eu tive com o diretor-geral do Hospital Regional, ele perguntou se haveria a possibilidade de levarmos os novos condutores para visitar o Centro de Traumatologia do hospital, para mostrar para esse novo condutor a realidade. E a gente entrou em contato com as autoescolas, porque nós não temos condições de forçar esse condutor a ir, mas a autoescola tem, dentro do conteúdo programático, essa possibilidade. Então, automaticamente, as autoescolas vão fazer essa visita como um item para ele fazer o procedimento, né, de legislação de trânsito, e esses novos condutores teriam contato com a realidade do caos existente com traumas. São essas duas ferramentas que nós temos a desenvolver já no segundo semestre. Essa é a forma que nós vamos contribuir com a parte educacional para trazer a sensibilidade das pessoas e assim, consequentemente, esperar que haja uma mudança de comportamento. Porque o trânsito, a violência no trânsito, nada mais é que comportamento. E gostaria de chamar a atenção, falando de comportamento, que eu, em particular, não vejo problema de divulgar nenhum ponto de blitz, de fiscalização, até porque eu não faço nada escondido. Eu vou devidamente uniformizado, tem uma série de equipamentos, nossas viaturas são plotadas, então eu não faço nada escondido. Porém, divulgar as blitz, divulgar a fiscalização,
é considerada como crime. Mas quem perde é a própria sociedade. Porque ao divulgar o crime, ele acaba alertando o criminoso, e não só o infrator. E é nesse momento que eu perco a oportunidade de reaver, de recuperar um bem, por causa das divulgações. E nós vamos estar apresentando o tenente-coronel, o coronel Eduardo também já teve uma conversa com o doutor Tiago a respeito de algumas informações para poder estar encaminhando para o MP, de grupos existentes, fazendo divulgações, né, e lamentar este fato em si, né, mas eu deixo aqui o apelo à sociedade de bem, que entenda que o trabalho, ainda que doa, mas tem um único objetivo: salvar vidas, e estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Valdir. O vereador João do Biscoito, fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez quero cumprimentar e quero aqui parabenizar todos os órgãos responsáveis e que têm a preocupação e têm ajudado muito. Quero cumprimentar aqui desde já o promotor, toda a promotoria que vem se empenhando. Eu sou realmente, que ele falou na questão do grupamento que teve aqui desde 2013, que a gente vem tentando fazer esse sincronizado. Às vezes que aconteceu, Godofredo, foi muito bom, avançou bastante, mas deu uma paralisada, mas graças a Deus estamos retomando aí as coisas e acho que está bem melhorando bastante. Quero parabenizar o Detran, a Guarda Municipal, a imprensa, que tem um papel importantíssimo também, essa Casa de Lei também, que está com as portas abertas, é a Casa do Povo. E eu queria colocar alguns pontos aqui, e aí vou iniciar logo aqui, já fazendo um pedido para o nosso promotor. Promotor, eu queria que o senhor fizesse um apelo junto conosco. Já visto que foi comprovado aqui que 60% dos condutores, proprietários dos veículos estão com licenciamento atrasado no estado do Pará. Aqui nessa Casa de Lei foi feita uma sugestão, que é uma forma de uma indicação, que a gente encaminhamos para os deputados, para que eles possam elaborar uma lei. Haja vista que essa lei, que é mais ou menos uma ideia que nós colocamos aqui, existe em Minas Gerais e no Amazonas, e foi implantada e está dando certo, porque é a forma que se parcela o licenciamento integral. Inclusive, senhor presidente, eu quero também fazer a sugestão que a gente possa também estar conversando com o nosso prefeito para poder também fazer uma lei municipal que possa também parcelar as multas, né, praticadas pelo Demutran. Haja vista que, só para vocês terem uma ideia, teve um ano, acho que 2014, não me falha a memória, eu estava fazendo uma pesquisa e eu fiz um comparativo. Em Ananindeua, no mês de dezembro, teve 2.000 multas. Não, 236 multas. Em Altamira, 2.000 multas. Então, já visto aí, o pessoal doeu no bolso. E a gente sabe que é muito importante, quando dói no bolso, as pessoas mudar, melhorar. Mas só que também, infelizmente, tem pessoas que às vezes acometem erros que saem caro e a gente sacrifica a sua própria família para poder pagar e precisa. Então, acho que o município também, se puder fazer uma lei municipal que possa particularmente dividir, parcelar, fazer alguma forma para que as pessoas também andem em dias, mesmo que o erro foi feito lá atrás, mas corrija com o dinheiro, mas de uma forma mais suave. Eu queria também que pudesse explanar aqui alguém, que a gente anda muito, as pessoas falam muito sobre lombadas. Pudesse explicar assim a normatização, as leis que amparam, que a população, se for depender da população, todo lugar é uma lombada. Então a gente queria que pudesse explicar, até para aproveitar a imprensa para poder dar uma divulgada. Eu queria também colocar aqui uma situação sobre, como foi falado pelo tenente coronel, sobre as blitz, né? Da questão de 6.000 pessoas. Altamira, eu vejo assim, desde que eu cheguei a Altamira, que eu sou paulista, é muito comum lá em São Paulo ter blitz, nem só dos carros, como das pessoas que estiverem andando, já aborda, mão na cabeça, baixa as pernas. Eu, particularmente, quando eu era jovem, né, teve um dia que eu fui revistado 4 vezes num dia, eu achava até graça, falei assim, poxa. Então,
Para lá é normal. Aqui as pessoas quando vê alguém fazendo uma blitz, eita, ladrão. Já fica imaginando que o cara está sendo registrado porque já é uma pessoa humilhante, uma pessoa. Mas é muito comum ir para fora, eu acho que é importantíssimo a blitz, não só nas motos, nos carros, nas pessoas, em lugares propícios, em Orla do Cais, quando tiver grupamento, vagando, que for suspeito. É importante isso aí porque inibe e ajuda muito, como foi colocado aqui, uma arma que foi retida, quantas pessoas, quantas vidas pode ter ceifada, faca, arma branca, então é importante, principalmente localidade da rodoviária, Orla do Cais, esses lugares propícios que estão dando muito às pessoas, e fico preocupado, por exemplo, lá no nosso bairro da Brasília, né, Assis? Lá existe um espaço que ficou maravilhoso, que é o Mirante, que é um lugar atrativo, é turístico, e recentemente atrás mataram uma pessoa, esse tempo agora quiseram matar outro, e a gente está vendo que a família, as pessoas não estão indo lá, infelizmente, e que a gente tem que fazer alguma forma, senhor presidente, a gente conversar com o prefeito para ele poder mudar. Ali tem que ter alguma coisa para trazer as famílias ali, tem que ter um restaurante familiar, uma coisa que leve até os próprios policiais para ir jantar, para almoçar, para comer uma pizza, alguma coisa, porque aí as pessoas vão ver que está indo famílias para lá, pessoas de bem, e que o risco é maior para eles poder estar num local daquele. Então é importante. Eu queria também colocar aqui a situação que é importante, toda essa sincronizado, se não houver, não anda as coisas, um depende do outro. Então a gente só quer parabenizar mais essa reunião que teve e dizer a todos que nós, como representantes do povo, nós somos para-choque do povo. Então tudo que vem, quando a gente cita aqui, são pessoas que já conversamos conosco, já falou, já reclamou, já falou sobre situações, inclusive, Tenente Coronel, eu vi quando é negócio de carros, né, veículos recuperados. Recentemente teve um assalto lá no ramal do Coco, aí o rapaz até me falou essa semana, poxa, prenderam o bandido, tá preso, mas o carro não recuperou ainda. Um carro, até eu fiquei assim, um carro é difícil até para se esconder, né, mas infelizmente não apareceu, que é o pessoal do Milênio até. E eu quero só parabenizar, agradecer a presença, senhor presidente, pelo convite, que nós estamos aqui mais uma vez. O recesso está concluindo aí, para a gente vai entrar em recesso, promotor, mas estamos aí, eu particularmente estou aí disponível para a gente poder estar pontuando, fazendo nossos trabalhos junto, né, no coletivo, e agradecer a presença de todos e obrigado pela atenção que nos tem. O nosso amigo também tive o prazer, antes de eu colocar essa ideia, dessa sugestão, já tinha falado com ele sobre a sugestão do parcelamento, ele tinha me falado que realmente era viável, e aí tivemos a ideia de colocar essa indicação e mandamos cópia para todos os deputados. Estamos aguardando a resposta dos deputados, mas Vossa Excelência, se puder fazer um ofício em nome da promotoria, sempre desses dados aí de estatística, que está em débito, é uma sugestão para poder ajudar o condutor, a pessoa também não sacrificar tanto a família para poder estar andando em dia. Muito obrigado. Valdir, volta a fazer uso da palavra? Ah, tá. Obrigado, vereador João do Biscoito. Eu até concordo plenamente com a sua indicação para que seja parcelado o IPVA. Agora, parcelar multa está incentivando o infrator a cometer arbitrariedade, porque está facilitando o pagamento. Portanto, no meu ponto de vista, a multa, quanto mais alta, melhor, que é para poder o cara ter o medo de cometer a infração. Mas parcelar, aí vai facilitar, vai incentivar o cara a cometer a infração. Senhor presidente, eu só estou colocando aqui porque já existem normas, leis aí para fora no Brasil que foi aprovado, é por isso. Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Lombada? Sobre a lombada? Fica à vontade. Só rapidinho, eu queria só esclarecer aqui, porque a gente muito é questionado em relação às lombadas da cidade. Queria dizer que a lombada, por lei, ela é proibida. Tá? O CONTRAN, ele proíbe a instalação de ondulações e lombadas, que seria a mesma coisa. Ela é permitida desde que haja um estudo, né, pelo departamento, pelo órgão responsável pelo local, e ela não pode ser implantada porque simplesmente a população quer uma lombada ali, ou porque aconteceu um acidente de trânsito. Que nem muitas vezes as pessoas, quando me procuram, dizem, pessoal, vocês têm que pôr uma coisa na cabeça, a lombada, ela não tem que ser posta na via, tem que ser posta na cabeça do condutor infrator. Tá? E a forma de se colocar lombada é a forma que nós estamos trabalhando hoje, é colocar fiscalizações para que as pessoas que não têm condições de estar na via, retirá-las da via
e não trazer perigo às pessoas de bem que estão transitando na via. Essa é a forma correta. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos diminuindo, inclusive, os acidentes de trânsito. Você tem ideia? Eu, como agente de trânsito, cheguei a atender num dia 22 acidentes de trânsito em um dia e não consegui atender mais simplesmente porque não tivemos condições. Hoje nós passamos 3 dias sem atender um acidente de trânsito. E quando vamos lá, muitas vezes, é uma imprudência, mas de pessoas que realmente são habilitadas, são acidentes com danos materiais. E isso traz uma satisfação muito grande em fazer parte desta equipe que hoje representa a segurança pública dessa cidade. E continuo dizendo, quando o senhor for questionado, vereador, fala para pôr uma lombada aqui na nossa rua. A gente vai dizer o seguinte, vamos conscientizar o condutor, porque não é a lombada que vai fazê-lo parar, e sim a responsabilidade quando pegar um veículo na rua. Muito obrigado. É isso mesmo. A senhora Regina quer fazer um questionamento, alguma pergunta? Poder ficar à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade é o seguinte, não é um questionamento, mas é uma dúvida que todo cidadão tem. Né? A partir do momento que é abordado em uma parada pelo Detran, Demutran e polícia, às vezes a gente chega no órgão do Detran, passa de 3 meses para receber um documento. Isso aqui em Altamira é um absurdo, porque em várias cidades aí para fora você tanto tira habilitação como você consegue pagar e receber num prazo bem curto, de 3 dias no máximo, né? Tem lugares que você tira na mesma hora. Então, assim, às vezes você faz todo o procedimento e passa 3, 4 meses para chegar uma habilitação. Sendo que já foi informado uma vez, em uma pesquisa que a gente fez, devido às carteiras ser fabricadas em Belém. Mas eu acho assim, deveria ter um olhar melhor, né, pelas cidades aqui, porque 4 meses é um abuso. Tu tá dirigindo no trânsito, tu tem toda a tua documentação e na hora que a gente é abordado, dificilmente eles não querem aceitar o papel do Detran, porque só serve por 30 dias. Né? Então aconteceu ontem essa situação dele não querer aceitar, mas infelizmente a gente vai no órgão e não tem, não chegou e não... Então é assim, que se fosse providenciada uma situação melhor para os condutores. Outra situação também que eu vi é assim, a partir do momento, na minha concepção, a partir do momento que todo cidadão se disponibiliza a ir lá tirar uma carteira de habilitação, é porque ele quer andar corretamente, né? Então, isso já deveria ser um ponto a mais para aquelas pessoas que estão sendo habilitadas, que querem ser habilitadas. E aí existe uma certa dificuldade, né? Eu fui renovar a minha, fui reprovada 2 vezes. Eu fazendo tudo direitinho e o cara, para o carro. Eu falei, mas eu não terminei. Mas você está reprovado. Eu falei, mas por quê? Simplesmente porque ele estava de mau humor. Ele estava de mau humor e acontece isso muito. Gente, de 15 pessoas ninguém passou. Se um tivesse passado, eu tinha dito assim, beleza, parabéns, pelo menos aquele ali se esforçou, né? Mas de 15 nenhum passar. E aí no dia seguinte, na semana seguinte, que tem que esperar 8 dias, a gente foi lá, ele estava feliz e contente e passou todo mundo. Então, eu me chateei, chamei ele e eu falei assim, você não deveria fazer isso. Né? Seus problemas você deixa lá na esquina. E outra, uma coisa errada que acontece no Detran. O instrutor ele fica lá na esquina onde tem a baliza gritando, fulano de tal. Égua, cara, tu já tá nervoso, o caboclo ainda te grita lá da esquina, aí tu já vai já se tremendo, né? Então assim, deveria ter um olhar melhor para as pessoas que querem andar corretamente. Existem muitos erros, eu sei que a demanda de funcionários é horrível, né? Não tem. Então, o funcionário que está capacitado em uma situação, ele faz 3, 4 situações para ajudar a população. Mas existe como também pedir, uma solicitação, alguma coisa, que outros órgãos desse funcionário, já que o Estado é tão carrasco nessa situação de contratar funcionários por Detran, né? Que a gente sabe que depois que existiu política, que envolveu política nesses órgãos, a politicagem ela é mais forte do que a contratação, até mesmo do que um concurso.
E aí fica aquela barreira. O Estado não manda, não deixa contratar e o concurso não sai. E aí o nosso órgão está se acabando e as pessoas sendo prejudicadas, porque só a massa que está sendo prejudicada, na verdade. Obrigada. Obrigado, Regina. Não tendo mais nenhum assunto atrás, agradecer aqui a presença do nosso querido promotor, doutor Antônio Dias, do Coronel Alencar, do 16º Batalhão, da Guarda Municipal, Nilma Carla, nossa querida comandante, do Demutran, o senhor Hildo Martins, vice-diretor, e o Helder, coordenador de trânsito. Quero agradecer ao delegado Godofredo pela sua presença e todos os vereadores, João do Biscoito, Assis Cunha, Denilde, Edelza, agradecer a presença de todos, a presença da imprensa, dizer que esta Casa de Lei sempre estará à disposição para que seja tratado os assuntos de interesse da nossa população. Portanto, todos serão bem-vindos, qualquer hora que queira marcar uma audiência pública, que faça com antecedência, para que a gente possa também divulgar, para que a gente veja essa casa cheia, e dizer que fico muito agradecido com a presença de todos vocês, e que esta casa vai estar sempre à disposição de todos. Portanto, nada mais tendo a tratar, encerramos esta reunião em nome de Deus.